Bom, a gente vai fazer agora uma questão que é sobre energia cinética de translação, está no capítulo 19 do livro Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, volume 2, 10ª edição. Esse capítulo 19 é o capítulo de teoria cinética dos gases. E a questão 27 diz o seguinte: a água a céu aberto a 32 graus Celsius evapora por causa do escape de algumas moléculas da superfície. O calor de vaporização, que é 539 calorias por grama, é aproximadamente igual a Epsilon vezes N, em que Epsilon é a energia média das moléculas que escapam e N é o número de moléculas por grama. A. Determine Epsilon. B. Qual é a razão entre Epsilon e a energia cinética média das moléculas de água, supondo que a segunda está relacionada à temperatura da mesma forma que nos gases, ok? Então, para resolver essa questão, a gente vai primeiro, ele diz que, no próprio enunciado, ele diz que essa energia Epsilon N é aproximadamente igual ao calor de vaporização. Então, se a gente tem um calor de vaporização que é de 539 calorias por grama, ele diz que Epsilon que multiplica N é aproximadamente igual a esse calor. E aí, ele faz a pergunta na letra A, quanto que vale esse Epsilon, ok? Que é a energia média das moléculas que conseguem escapar da superfície, né, da água. Então, para a gente calcular o Epsilon, a gente precisa saber quem é N. E N é o número de moléculas por grama. Ok? Número de moléculas por grama. No caso da água. Então, você tem que uma molécula de água, né? Ela é o H2O. E a massa atômica do hidrogênio é 1 unidade da massa atômica e o do oxigênio é 16 unidades de massa atômica. De modo que a massa do H2O em unidades de massa atômica vale 17, porque você tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Vale 18 unidades de massa atômica. Mas você também sabe que a massa correspondente a um mol, né, de moléculas de hidrogênio corresponde a 18 gramas. Então, o que a gente tem é que 18 gramas de água corresponde a 1 mol, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Então, dessa forma, eu consigo dizer quem é N. Ou seja, se eu tenho 18 gramas, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, o meu N é, na verdade, o número de moléculas pela massa, né? Para que eu tenha a questão de moléculas por grama. Então, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas em 18 gramas de água. Então, isso me dá um N que vale 3,46 vezes 10 a 22 moléculas por grama, ok? Ou seja, a cada grama de água eu tenho 3,46 vezes 10 a 22 ou vezes 10 a 22 moléculas de água. Bem, então, tendo o N, eu consigo facilmente calcular quem é essa energia média Epsilon, né? Por essa relação aqui. Epsilon é o calor de vaporização sobre N. O calor de vaporização é 539 calorias por grama e N é esse número que a gente acabou de calcular. Portanto, essa energia em calorias, quando você fizer essa divisão, ela vai dar 1,56 vezes 10 a menos 20 calorias. É a energia de uma molécula, tá? A gente pode colocar isso no Sistema Internacional de Unidades, passando para o Joule. É só multiplicar, né? Uma caloria corresponde a 4,184 joules, então é só multiplicar por esse fator para ter a sua resposta, né, em joules, 1,84 joules. Então, essa energia em joules no Sistema Internacional de Unidades dá 5,6, na verdade, 6,53 vezes 10 a menos 20 joules, ou seja, essa é a energia média de uma molécula de água, ok? Que consegue escapar dessa superfície. Na letra B, é perguntado, então, qual é a razão entre essa energia e a energia cinética média das moléculas de água, supondo que a segunda está relacionada à temperatura da mesma forma que nos gases, ok? Então, você sabe que nos gases, a energia cinética média, se você estudou o livro-texto,
ela depende da temperatura e é dada por 3 meios de KT, onde K, aqui, né, é um K minúsculo, deixa eu pôr menorzinho, é a constante de Boltzmann. Certo? E aí esse K, essa constante, ela tá lá também, esse valor é dado, vale 1,38 vezes 10 a menos 23, ok? Então é só a gente fazer esse cálculo aqui da energia cinética média, porque ele diz que a temperatura é de 32 graus Celsius. A gente precisa colocar essa temperatura em Kelvin. É só somar com 273,15 para ter essa resposta de temperatura em Kelvin. Isso dá 305,15 kelvins, ok? O correspondente. Então, a energia cinética média seria 3 meios dessa constante de Boltzmann vezes a energia em Kelvin. Deixa eu separar isso aqui. E aí, essa energia cinética média, uma vez feito esse cálculo, ela dá aproximadamente 0,632 vezes 10 a menos 22 joules, já no Sistema Internacional de Unidades, ok? Bem, na letra B, ele pergunta qual que é a razão entre a energia, o epsilon, e a energia cinética média. E a razão entre epsilon e K médio seria, né, simplesmente a gente fazer a razão dessas duas quantidades, dividido por 0,632 vezes 10 a menos 22. E você vai achar uma razão aí, epsilon por K médio, que vai ser aproximadamente 10,3. Ou seja, o que é que significa isso? Que as partículas que conseguem escapar da superfície da água, ok? Elas têm uma energia média 10 vezes maior que a energia cinética média dessas partículas quando a gente trata elas como um gás ideal. Ok, gente? Então, como esperado, você espera que essas energias que escapam sejam mais energéticas do que a média, né? E aí, portanto, elas conseguem vaporizar. Bom, é isso. Um abraço e até a próxima questão.